Não há ninguém fiel como o Senhor. Apegue-se a Ele e deixe que Ele guie os seus passos. Bem-vindo à Rocking Chair. Hoje começaremos o livro de Êxodo, iniciando no capítulo 1. Por favor, pause o vídeo e leia o capítulo por si mesmo. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você. O livro de Êxodo é chamado Shemot, em hebraico, que significa nomes. E isso importa, porque seguimos um Deus que se alegra em nomear e renomear pessoas e coisas. Em Gênesis, Deus deu à humanidade o poder de nomear o mundo ao redor, e o nome que davam a algo se tornava seu caráter e sua função. Mas quando caímos da graça, esse poder foi retirado até que a redenção completa o restaurasse. Então Êxodo se abre com algo simples, mas profundo. Deus conhece seus nomes. Antes que os hebreus enfrentem o deserto, antes das pragas, antes do Mar Vermelho, Deus os ancora em identidade. Eles vão duvidar, vão reclamar, vão cair e vão temer. Mas nada disso jamais mudará o fato de que Deus sabe exatamente quem eles são, onde estão e como se sentem. O famoso comentarista medieval Rashi pergunta: por que listar os nomes novamente? Porque a Bíblia já lista seus nomes em Gênesis. E ele mesmo responde: porque eram preciosos para Deus. Como joias, ele os conta quando entram e quando saem. E é o mesmo com você. Deus conhece o seu nome. O mundo quer numerar você, mas Deus nomeia você. Jesus nos disse, enquanto esteve aqui na terra, que ele oraria por nós. Isso significa que ele está constantemente intercedendo por você. Você sabia que Deus no céu fala o seu nome? A Escritura nos diz que Deus é ciumento por você. Não ciumento de você, mas ciumento por você. Ele quer você com ele. Seguimos o Deus do Um. Ele não é apenas o Deus de muitos. Ele é o Deus que vê uma pessoa de cada vez. Ele medita sobre você. E quando você o louva, a Escritura diz que ele habita os louvores do seu povo. Ele dança na sua adoração. E nós sabemos disso lá no fundo, porque Jesus foi intencional em seus ensinamentos sobre a uma ovelha perdida, a uma moeda perdida, um cobrador de impostos numa árvore, a uma mulher no poço, ou um homem no tanque de Betesda que sofreu por 38 anos. Desde o princípio, Deus continua parando por uma pessoa de cada vez. Um homem em um jardim, um viajante no deserto, um fugitivo diante de uma sarça ardente, um menino dormindo no templo, um pastor ignorado pela própria família, um profeta escondido em uma caverna, uma viúva com apenas um punhado de farinha, um leproso que retorna para agradecer, uma mulher com fluxo de sangue, um cego gritando à beira da estrada, um ladrão em uma cruz, um discípulo restaurado por uma fogueira de carvão. Uma igreja em Apocalipse. Cada discípulo foi chamado um por um. Cada cura foi uma pessoa de cada vez. Você já se perguntou por que Jesus não simplesmente estendeu suas mãos e curou uma multidão inteira de uma só vez? E você acha que ele precisava tocar alguém para curá-lo? Não. Sabemos que ele não precisava tocar ninguém, porque a Escritura nos dá o exemplo em João 4, o filho do oficial do rei. Jesus nunca foi à casa. Ele nunca colocou a mão sobre o menino. Ele simplesmente falou a palavra, e a criança foi curada naquele exato momento. Então, por que Jesus passou tanto tempo tocando pessoas uma por uma? Por que ele ficou acordado até tarde da noite, curando uma cidade inteira, individualmente, pessoa após pessoa após pessoa? Porque é assim que ele é. Porque ele é o Deus de uma pessoa de cada vez. Esta é sua natureza. Este é seu coração. E ele é o seu Deus. Ele chamou cada discípulo individualmente. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Êxodo nos diz que os israelitas foram extremamente fecundos, tão fecundos que a terra ficou cheia deles. O texto hebraico acumula verbos para descrever isso. Frutificaram, enxamearam, multiplicaram, tornaram-se poderosos. Isso não era crescimento normal.
Isso era aumento sobrenatural. Passar de 70 indivíduos para milhões em 4 séculos significa que algo divino estava acontecendo. Não havia bebês hebreus que morriam no parto. Não havia acidentes que tiravam a vida de um hebreu. Não havia doença entre a população hebraica. O Egito podia ter 7 milhões de pessoas em todo o seu território, mas Israel, concentrado em um único distrito, aparecia como uma população massiva e poderosa, e Faraó viu isso. E é assim que você crescerá também. Se você é um cristão novo que começou recentemente a seguir Cristo, eu o encorajo a comprar um caderno em branco para começar a registrar sua jornada e as coisas que acontecerão com você dia após dia. Porque eu posso garantir que, se você não registrar, você nunca verá isso acontecendo. O crescimento de um cristão acontece no escuro, sem que você sequer perceba que está acontecendo. Num momento, você é a pessoa que bebe até dormir todas as noites, que trai o cônjuge, que rouba no trabalho, que está na balada todo fim de semana. E então, no momento seguinte, você é a pessoa que guarda suas palavras, que está na igreja todo fim de semana, que não tem apetite por fornicação, que raramente fala, mas quando fala, só diz a verdade. E a menos que isso seja registrado, para que você possa voltar e ver como você era antes de Cristo, você dificilmente perceberá a mudança drástica e milagrosa que ocorreu em você. Mas voltando à nossa história, Deus nomeia seu povo. Ele os conta individualmente, quando entram e quando saem. E Deus faz seu povo crescer de maneira misteriosa e milagrosa. E Faraó vê tudo isso e se sente ameaçado por isso. Mas aqui está o que eu quero que você veja. Qual era o nome do Faraó que ficou ameaçado pelo crescimento milagroso dos hebreus? Nós não sabemos. Na verdade, você pode passar o dia inteiro lendo comentários de teólogos e arqueólogos, e eles discutem de um lado para o outro sobre quem esse Faraó é. Mas simplesmente não sabemos. Seu nome se perdeu na história, mas não o dos hebreus. Nós temos os nomes deles, porque Deus os nomeou. Veja como Deus protege a história daqueles que ele nomeou. O Faraó era o rei da civilização mais avançada da Terra em seu tempo. O Egito era a superpotência daquela época. O Egito tinha registros meticulosos e um governo sofisticado. Ainda assim, o nome do faraó se perdeu, mas os nomes de um antigo grupo de viajantes foram preservados para todos nós lermos hoje, e podemos aprender com isso que nossa posteridade está segura no Senhor. Você não precisa se preocupar com o seu nome depois que você partir. Ele está escrito no livro da vida do Cordeiro, que existe em um lugar que antecede a criação da própria terra. Nada pode tocá-lo, nada pode apagar o seu nome, porque ninguém pode alcançar esse lugar exceto Deus. Na verdade, você é tão importante para Deus que a Bíblia nos diz que cada palavra que você fala a Ele é selada em um cofre no céu e é considerada santíssima ao Senhor. O faraó do Egito guardou registros e fez muitas obras grandiosas na terra. Construiu monumentos que o ultrapassariam para que todos se lembrassem dele. E ainda assim hoje nós nem sabemos seu nome. Os hebreus viveram vidas silenciosas de sofrimento. Eles trabalhavam e cantavam ao Senhor. Eles tinham filhos e mantinham suas famílias unidas. Eles trabalhavam e viviam em silêncio, mas seus nomes nós conhecemos hoje. É assim com o Senhor. Quando você está em Cristo, ninguém esquecerá o seu nome, porque Ele não permitirá. Ele testifica sobre você e Ele não pode morrer. Ele estava aqui antes que a terra existisse, e Ele estará aqui depois que a terra se for, e Ele conhece o seu nome. Veja isto. No versículo 15 de Êxodo, capítulo 1, nós temos os nomes das parteiras, que ajudaram a trazer ao mundo os bebês hebreus nascidos no Egito. O rei do Egito disse às parteiras hebreias, cujos nomes eram Shipra e Puá: quando vocês ajudarem as mulheres hebreias durante o parto, se virem que o bebê é menino, matem-no, mas se for menina,
deixem-na viver. Aqui vemos que até conhecemos os nomes das servas dos hebreus, mas não sabemos o nome do faraó. Estamos no livro de Êxodo, Shemot, e Deus se lembra dos nomes deles. Eu disse que Faraó estava observando, e o crescimento milagroso dos hebreus o deixou com medo. Mas o medo de Faraó era irracional, como a maior parte do medo é. Israel não tinha feito nada de errado. Ele simplesmente olha para a bênção deles e enxerga uma ameaça. E o medo se transforma em política. Primeiro trabalho forçado, depois assassinato secreto, depois genocídio público. Então Faraó estabelece feitores sobre os hebreus. Obviamente eles têm tempo demais nas mãos, porque suas mulheres estão sempre grávidas. Os escritos hebraicos dizem que o trabalho egípcio era esmagador para o corpo. Os homens voltavam para casa em transe, incapazes de comer ou falar. Faraó não estava errado em vê-los como uma ameaça potencial. Qualquer povo estrangeiro que se recusa a se assimilar a uma cultura pode ser um risco de segurança. Mas ele estava errado na maneira como lidou com isso. Em vez de sabedoria, ele escolheu a escravidão. O versículo 11 diz: eles colocaram feitores sobre os israelitas para oprimi-los com trabalho forçado, e eles construíram Pitom e Ramessei como cidades armazém para Faraó, mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam, e os egípcios passaram a temer os israelitas. A palavra temer, aqui no hebraico, significa que os egípcios estavam enojados com os hebreus. Eles prefeririam morrer do que ter que olhar para eles ou interagir com eles. Então Faraó chama as duas parteiras-chefes, Shipra e Puá, que supervisionavam todas as outras, e ele ordena que elas matem todos os bebês hebreus do sexo masculino ao nascer. Ele queria que parecesse um acidente de parto. Mas essas mulheres temiam a Deus mais do que temiam o homem mais poderoso da terra. A resistência delas se torna um dos primeiros atos de desobediência civil na Escritura. Quando Faraó finalmente pergunta por que desobedeceram sua ordem, a resposta astuta delas é que as mulheres hebreias são vigorosas. Elas dão à luz antes que as parteiras possam chegar. Mas eu quero desacelerar um pouco, porque não quero que você perca essa reversão poderosa encontrada aqui em Êxodo capítulo 1, e muitas pessoas não percebem o que estou prestes a mostrar. Por que Faraó está com medo e querendo matar os hebreus, ou pelo menos limitar seu número? Porque eles têm uma bênção de fecundidade sobre suas vidas. Eles estão tendo filhos demais, rápido demais. Faraó quer matá-los porque eles estão trazendo bebês ao mundo. Agora, vamos voltar a outro cenário infeliz envolvendo Abraão e Sara. E aqui a Bíblia faz algo brilhante. Hagar, a serva de Sara e mãe de Ismael, era uma filha do Egito, uma princesa dada a Abraão por causa dos milagres que Deus realizou em seus dias. Mas quando Hagar concebeu, Sara começou a maltratá-la, e o texto hebraico é deliberado. A palavra usada para descrever o tratamento de Sara para com Hagar é aná, a mesma palavra usada em Êxodo para descrever como o Egito oprimiu Israel. A mesma palavra, a mesma aflição, o mesmo padrão. Hagar, a egípcia, foi oprimida por uma mulher hebreia e empurrada para o deserto porque era fecunda. Agora Israel, os hebreus, são oprimidos pelos egípcios e serão levados ao deserto porque são fecundos. A história retorna ao ponto de partida. O oprimido se torna o opressor, e Deus vê tudo. Não se deixe enganar. Deus não se deixa zombar. Você colherá aquilo que semear. Então, porque Hagar trouxe Ismael ao mundo, Sara e Abraão a maltrataram e a expulsaram para o deserto. E porque as mulheres hebreias no Egito estavam trazendo crianças ao mundo, os egípcios, por sua vez, as maltrataram e em breve as expulsarão para o deserto. Mas por que todo esse problema está vindo sobre todos
por causa de trazer crianças ao mundo. O que Deus está tentando nos mostrar aqui com relação ao parto? Vamos olhar para o parto por um momento. Primeiro, o termo parto não é para a criança, mas para a mãe. A mãe é liberta do bebê em seu ventre quando ele rompe para a vida. A mãe é liberta de seu trabalho árduo. A mãe é liberta da morte, porque até que a criança irrompa para a vida, ela está muito próxima da própria morte. Sim, custa à mãe dor e proximidade com a morte para trazer os filhos de Deus ao mundo. E quando a criança nasce, a mãe é liberta de sua dor e da morte. E é por isso que Cristo teve que sofrer tortura, dor e até morte para trazer a igreja ao mundo. E o sofrimento de Israel no Egito é da mesma forma, as dores de parto de uma nova nação, um novo povo sendo gerado no mundo. Sua escravidão é contração. Seu gemido é o som de um povo que eventualmente nos daria Cristo. Assim como as mulheres hebreias traziam vida ao Egito, a opressão do Egito trazia Israel em direção à liberdade. E assim, como a terra nos mantém em seu ventre, um dia ela também será liberta de nós. Faraó faz seu último movimento. Ele está cansado e com medo. Ele colocou feitores sobre os hebreus para manter os homens tão ocupados que não pudessem se relacionar com suas esposas, e os hebreus cresceram ainda mais rápido. Depois, ordenou às parteiras que matassem todos os bebês do sexo masculino, e os hebreus cresceram ainda mais rápido. Agora ele ordena: todo filho hebreu deve ser lançado no Nilo, o rio do Egito, a fonte de sua vida, agora transformado em instrumento de morte. Mas eu quero que você veja como Deus trabalha, como nosso Deus é astuto e brilhante. O rio Nilo se torna o túmulo de tantos jovens hebreus lançados em suas águas. Então, Deus diz à mãe de Moisés: coloque-o em uma arca e entregue-o ao Nilo, porque o lugar marcado para a destruição se tornará o lugar de libertação. Uma criança se levantará dessas águas. O rio destinado a apagar um futuro carregará justamente aquele que confrontará Faraó. A arma usada para destruir se torna o ventre do parto, como Davi indo para a batalha contra Golias sem espada. Deus disse a Davi: não se preocupe com uma espada. Golias tem uma que você pode usar. A espada de Golias, destinada a matar Davi, se torna o instrumento que Davi usa para cortar a cabeça do gigante. O rio Nilo, destinado a matar os hebreus, é o que Deus usa para libertá-los. O túmulo se torna o começo. E é aqui que Êxodo 1 nos deixa, de pé à beira de um rio que deveria ser um túmulo, um rio cheio dos gritos de filhos que nunca tiveram a chance de dizer seus nomes, um rio que Faraó acreditou que apagaria um futuro. Mas o Deus que conta seu povo um por um, o Deus que se lembra de cada nome, o Deus que vê o oprimido e ouve o gemido, ele entra na história com um sussurro silencioso e desafiador: não este menino, porque o lugar marcado para a morte se torna o lugar da libertação. As águas destinadas a afogar uma geração se tornam as águas que carregam um libertador. O rio que Faraó transformou em arma se torna o rio que Deus santifica. Este é o padrão de Deus. Ele transforma túmulos em começos. Ele transforma opressão em dores de parto. Ele transforma medo no palco, onde sua fidelidade é revelada. E assim como Israel, você não está esquecido na escuridão. Você não está perdido na multidão. Você não é um número no sistema deste mundo. Você é nomeado, contado, conhecido, lembrado. Antes que Israel clamasse, Deus já estava agindo. Antes que Moisés respirasse, pela primeira vez, Deus já havia escrito sua missão. Antes que Faraó levantasse a mão, Deus já havia estabelecido o limite. E o mesmo Deus que cuidou de seu povo no Egito, cuida de você agora. Ele conhece o seu nome, ele conhece a sua história, ele conhece as águas que ameaçam você, e ele sabe como transformá-las na própria coisa que o levará ao seu chamado. Êxodo começa com nomes, porque Deus começa com amor.
e o capítulo termina com um rio, porque Deus termina com vitória. Este é o Rocking Chair, e você está ouvindo as minhas permutations. O próximo vídeo do Rocking Chair será sobre Êxodo, capítulo 2. Isaías 49 diz: Pode uma mulher esquecer o filho que ainda mama ou não ter compaixão do filho do seu ventre? Mesmo que ela pudesse esquecer, eu não me esquecerei de você. Eis que eu o gravei nas palmas das minhas mãos. Suas muralhas estão sempre diante de mim. As suas ternas misericórdias se renovam a cada manhã. O seu amor jamais falha. Não há ninguém fiel como o Senhor. Ele é um amigo verdadeiro que permanece mais perto do que um irmão. Esta é a história dele. E este é o amor dele por você.